Os 4 estágios da consciência humana. Quais são os 4 estágios da nossa consciência? Nossa forma de estar aqui, de viver, de se expressar. Como que nossa mente se comporta. Qual é a forma que realmente é divina de viver. Uma forma que vai nos trazer muita simplicidade, muita alegria. Tudo que nós buscamos. Uma paz, uma vida interior de muito amor, de muita tranquilidade, de momentos especiais, momentos inesquecíveis. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são esses 4 estágios que todos nós vamos passar, que todos nós um dia vamos estar, para que a gente possa buscar o que realmente buscamos, buscar a vida que se faz presente em cada um de nós, a vida que tranquiliza, a vida que é luz, luz nesse mundo, luz para todos que estão à nossa volta. Fica nesse vídeo que eu vou explicar para vocês quais são esses 4 estágios. O nosso primeiro estágio é a consciência inconsciente. Mas por que consciência consciente, Fernando? Por que é esse nome? Na verdade não é os nomes que são importantes, mas a forma que nós estamos vivendo, a forma que estamos visualizando o mundo e sentindo o mundo. Como nós somos bebês, crianças, nós estamos se adequando, se adaptando a esse mundo, sem conhecimento algum, apenas vivendo e sendo. E possivelmente a gente não lembra desse estágio, nós não temos lembrança alguma, mas nós já estamos sendo quando somos bebês. E de certa forma não temos consciência alguma disso. Somos bebês ali com uma alegria, com paz, e é onde Deus consegue se expressar com a sua maior pureza, seu maior amor, porque nós não temos armazenados ainda na nossa mente os conceitos, conhecimento, a forma de viver que esse mundo nos passa, que esse mundo nos prega. O seu outro segundo modo de viver, que é onde 99% das pessoas vivem, é a inconsciência inconsciente. Esse modo é onde 99% das pessoas vivem, um modo de prisão, um modo que traz tudo que nós vimos de mais ruim nesse mundo, de mais perverso, de algo que nos deixa tristes até por ver como a humanidade fica presa quase que sua vida inteira inconscientemente, acreditando que tudo que ela aprende, o que ela vê é a verdade, é a coisa que existe. Todas as coisas que o mundo proporciona é a única forma que a gente precisa viver, e que não existe nada além disso. Que essa forma, às vezes, de muito sofrimento é a forma correta de viver. A terceira forma é a inconsciência consciente, que é quando começa o processo do despertar, o processo que a gente começa a acordar e a ter a consciência, a começar a ter lapsos de consciência de como que é estar desperto, estar em serenidade pura, estágio que todos nós queremos ter, uma paz tão forte, onde nós precisamos de nada, porque já temos tudo, porque já somos tudo. Esse é o estágio que é onde começa o processo do despertar, o processo da jornada do filho pródigo, onde o filho volta para a sua casa, aonde já podemos ter a consciência de que algo está errado, algo não está correto na nossa mente, mas ainda não estamos despertos. E nosso último estágio, que é o estágio que é onde todos nós vamos encontrar, seja minutos antes da morte, seja agora, seja daqui um mês, um ano, que é o estágio
da consciência consciente, que é onde nós somos consciência pura, expressão de Deus pura. E estamos conscientes de tudo que a nossa mente é capaz, onde a mente perde o domínio, onde a vida se torna luz, onde nossas coisas se tornam mais simples. Não precisamos mais pensar tanto, nossos pensamentos não tomam mais domínio de nós. Nós somos apenas a expressão divina de Deus. Claro, não 100% livres, pois estamos nesse mundo ainda, mas podemos sentir quase que o tempo todo a expressão máxima da divindade, da alegria, do entusiasmo que é viver consciente. E a consciência inconsciente. Vamos explicar agora com mais detalhes, com mais profundidade esses estágios. Mas por que é importante todas essas coisas que você está falando, Fernando? Por que realmente importa? Porque isso pode te curar, pode te livrar, pode te fazer realmente conhecer a verdade verdadeira. A verdade que transcende, vai além, muito além de todo o entendimento que nós temos nesse mundo, que as pessoas nos passam, que os livros nos passam, que a internet nos passa. Porque se a gente analisar, precisa existir algo. Porque se não existe nada, algo, qual o sentido de nós estarmos aqui? Qual o sentido de nós estarmos nesse mundo? E realmente existe isso. Então tudo começa quando nós nascemos, bebês. E quando nós somos bebezinhos, olha como nós somos tão puros. Estamos ali sem nenhum conhecimento algum, vivendo, sendo alegres. Muitas vezes, claro que sentimos dor, pois temos dor física, uma fome, uma cólicazinha, uma indisposição. Então, mas quando estamos bens, trocados, estamos alimentados, se sentimos bens, apenas estamos vivendo, sendo aquele momento exato. Então nesse momento nós somos consciência pura, mas, porém, estamos inconscientes, pois não temos consciência como nós temos hoje, a consciência de vida, de poder aprender, de poder criar. Esse é o estágio inicial das nossas vidas. Por isso que até Jesus nos fala: sejais como essas criancinhas, pois elas são expressão, pois elas são as que entrarão no reino dos céus. Elas são puras. E Jesus já nos mostrava isso. Jesus queria nos mostrar algo, que as crianças elas têm algo, elas vivem muito mais despreocupadas com o presente, com mais vivacidade, e elas não têm medo, não julgam, não ficam reclamando da vida, só apenas vivendo, brincando, sendo. Isso nós não se perguntamos isso quando nos tornamos adultos. É isso que é o primeiro estágio da nossa vida, onde nós somos consciência pura, vivacidade pura, mas estamos inconscientes de estarmos inconscientes daquele momento. Como nós vamos crescendo, nos tornamos conscientes das coisas que estamos à nossa volta. O segundo estágio é a inconsciência inconsciente. Esse é o estágio que 99% de nós vivemos. Esse estágio dos prisioneiros na caverna,
o estágio que aonde a mente impera, nossos pensamentos imperam, aonde o mundo muitas vezes não é um mundo de Deus, é um mundo de muita dor, de muito sofrimento e esse estágio que o mundo vive hoje. Ansioso, preocupado, desacreditado. Quando vimos as notícias na televisão, muitas vezes é só tragédia atrás de tragédia. E acreditamos que o mundo está se acabando, que as coisas estão de cabeça para baixo, que as coisas estão, que as pessoas não têm mais jeito, que nós, infelizmente, somos fracassados. Esse é o estágio que nós precisamos nos libertar, despertar de verdadeiramente. E isso que eu estou aqui, por isso que esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão de vida, meu propósito de vida. Não poderia ser diferente, porque se analisarmos na nossa volta, nossos familiares, amigos, a inconsciência, ela causa destruição. Ela causa destruição muito forte e nós não precisamos viver assim, nós não merecemos viver assim. Nós merecemos viver em paz, despertos, sendo luz, tendo qualidade de vida, sem medo de falar, sem medo de se expressar, sendo passageiros das nossas vidas, sendo pessoas que estão aqui para nos dar alegria, para proporcionar alegria, sendo obras de Deus, sendo usado por Deus, para que Ele possa realizar todas as suas bênçãos, a sua obra, para que a gente consiga viver em paz, viver leve, que é o que Deus quer de nós, despertos. Porque esse estágio é o estágio da destruição. A inconsciência inconsciente é o estágio que nós precisamos despertar, precisamos que a humanidade desperte. E o que for possível, eu estaria aqui minha vida inteira dedicando a isso. Porque o mundo precisa despertar, senão nossa mente, ela é capaz e pode destruir esse mundo. O terceiro estágio é a inconsciência consciente, que é quando nós somos inconscientes ainda, mas começamos a ter consciência da nossa inconsciência. Já começamos a entender que a forma que vivemos, o jeito de pensar, a forma de agir, é algo que é meio que irracional. É até estranho falar nós somos racionais, falar que é irracional, porque é irracional viver nesses estágios de miséria que vivemos, estágios de muita briga, de muita raiva, de muita maldade, pessoas maltratando as outras, pessoas fazendo mal, usando violência, agindo com palavras. A gente começa a perceber que essas coisas não fazem sentido. E aí você começa a ter consciência que tudo que gera isso são os seus pensamentos. É a sua mente que está gerando isso. É a sua mente que está ali maquinando o dia inteiro em pensamentos, julgando com tudo que você aprendeu, com tudo que você vivenciou, todo o conhecimento que você teve. Aí, a partir disso, você toma as suas decisões, seus julgamentos, a forma que você considera verdadeira de viver. Mas muitas vezes as formas de viver, elas são as piores formas possíveis, porque elas são as mais causam destruição. E é um ciclo quase que sem fim. É um ciclo quase que sem fim. Então, quando nós estamos nesse estágio, você começa a ter consciência da sua inconsciência. E aí,
você começa a despertar. Você começa a se questionar. Por que isso? Por que daquilo? Mas isso, será que faz sentido? Por que eu tive aquele momento tão difícil na minha vida quando eu era menor, quando eu era adolescente? Por que eu passei por essa fase? Por que eu sofri tanto? Você começa a se questionar, por que todo mundo vive assim? Será que isso é a forma verdadeira de viver? Por que será que Deus nos criou e eu me tornei isso? Será que eu sou um fracassado, um inútil, uma pessoa que não tem capacidade de fazer nada? Será que eu sou isso? E aí você começa a despertar. E de repente, você vai para o último passo. O passo que é o passo mais divino e que todo mundo merece estar. Que Jesus vem nos falar e nos mostrar. Jesus vem Ele quer muito que nós entremos para esse passo. Que é do reino dos céus, que é do Espírito Santo, se faz presente o tempo todo. Estágio da consciência consciente. Esse estágio maravilhoso. Mas maravilhoso por quê? Não por ter bens materiais, por adquirir riqueza. Porque você, nesse estágio, você já tem tudo. Você já é tudo. E você se torna apenas um passageiro da vida. Um passageiro que sabe apreciar, que sabe observar, que observa a natureza, o céu, as árvores, as pessoas. Olha dentro dos olhos das pessoas, mas não um olhar de julgamento. Um olhar entendendo que ali Deus também se faz presente. Você não cria mais rótulos, não cria mais preconceitos. Você vive em paz. E essa paz não poderia ser outra coisa que não Deus. É Deus agindo através de você. Deus criando através de você. Deus amando através de você. Porque Deus é amor. Um amor tão perfeito que não pode se descrever num livro, em palavras, mas o amor que você pode sentir. E eu quero muito que você sinta isso. Quero que você desperte para a consciência consciente, que você nunca mais acredite ou pense que você merece sofrer, que você não merece nada. Porque você já tem tudo, você já é tudo. E quando você perceber isso, você vai sentir o quanto você é amado, tão abençoado pelo Pai, por Deus. Mas Fernando, então como eu posso começar esse processo de despertar? Como é que você despertou? Foi algo que aconteceu natural? Tudo começa quando nós começamos a nos perguntar, a nos questionar e a observar, principalmente observar porque quem está no controle hoje é a sua mente, as suas crenças, seus pensamentos que estão 24 horas no comando. E começa a se questionar, porque você consegue observar esses pensamentos. Porque, por exemplo, se eu falar, olha lá para cima no céu, nesses 2, 3 segundos que eu falei para você não estava pensando em nada, você ficou só observando o céu. Você ficou só observando. Olha o sol. É isso que eu quero dizer para vocês. Comece a dar lapsos, a dar intervalos, que é onde a sua mente não consegue controlar você. Porque quando você observou, você viu que você continuou aqui. Você continuou aqui. Não continuou pensando, os pensamentos cessaram. E é esse que é o seu verdadeiro ser. Porque a mente, ela toma o controle de nós. Ela realmente toma o controle total de nós. E nós acabamos acreditando nisso, acreditando nela.
e inconscientemente vivemos nela a vida inteira. Então começa a dar esses lapsos de observar, de questionar, que é onde a mente vai começar a perder o poder. A mente vai começar, ela vai lutar muito para continuar no poder, porque ela lutou em mim muito, e às vezes ela tenta até hoje, porque ela quer nos controlar, e é algo que é quase que é incessante, mas não preste atenção nos pensamentos. Deixe eles de lado, apenas seja passageiro da sua vida, como eu falei, seja passageiro da sua vida, onde você vai vivendo, observando e sendo. E você vai ver que tudo são bênçãos. Até mesmo os momentos mais difíceis que você acha que eles são difíceis, são bênçãos. Bom aprendizado, para algo que você às vezes nem esperava, e às vezes é a melhor coisa que pode acontecer com você. Tá bom? Então, comece esse processo. Por favor, comece. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe. A paz esteja com vocês.